Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo que foi muito pedido aí por muitos de vocês aí nas minhas redes sociais. Qual é a diferença de Brisbane e Sydney, as duas cidades aí que eu morei aqui na Austrália, morei 10 meses em Sydney e agora estou aqui no meu terceiro mês em Brisbane, então já dá para fazer uma análise a respeito das coisas, de como elas funcionam aqui. Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo comparativo agora para ajudar você que de repente aí tá na dúvida de qual cidade vir aqui para a Austrália. Hoje eu vou falar a respeito dessas duas, Brisbane e Sydney. Então, peço para você que está chegando agora, se você não me conhece, peço para se inscrever no canal. Estamos quase chegando aí a 5 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Também me acompanha lá no Instagram, que eu trago mais bastidores da minha vida aqui na Austrália. Você também pode virar membro do canal, além de nos ajudar aqui na continuidade, você também tem diversos benefícios. Beleza, galera? Então vamos lá para o vídeo. Quais as diferenças de Brisbane e Sydney? Vamos então começar. Primeiramente, antes de tudo, eu queria falar para vocês que as duas cidades são muito boas. Tanto Sydney quanto Brisbane são cidades ótimas para se morar, com, claro, as suas vantagens e desvantagens, mas são duas cidades muito boas. Então, tanto se você vier para cá ou se você for para Sydney, você vai ter uma experiência boa, porque são dois lugares muito bons, tá? Eu gostei muito de morar nos dois lugares. Tem um vídeo explicando por que eu optei pela troca de Sydney para Brisbane, onde lá nesse vídeo eu explico um pouco melhor. E agora eu vou falar para vocês a respeito mais das diferenças, né, das duas cidades, para que vocês estejam um pouco mais situados, beleza? Então vamos lá. Começando com a questão de trabalho, que me perguntam bastante. E aí, tem mais trabalho em Brisbane ou em Sydney? É mais fácil, é mais difícil? Como é que é? Bom, até falando assim de maneira óbvia, né? Sydney tem mais oportunidade de trabalho justamente porque tem mais pessoas, né? São 6 milhões de habitantes, enquanto aqui em Brisbane são somente 2 milhões de habitantes. Portanto, Sydney tem mais oportunidade de trabalho, principalmente para pessoas que não sabem falar inglês, porque lá tem muitas empresas, muitas companhias de brasileiros e de sul-americanos de maneira geral, então você vai ter uma facilidade maior de encontrar trabalho em Sydney, principalmente na área de construção, né? Construção civil é muito forte em Sydney, aqui em Brisbane também, mas eu diria que em Sydney é mais forte ainda. Portanto, lá você vai ter mais oportunidade de trabalho na construção. Então, eu diria para vocês que a questão de trabalho é mais fácil lá, mas também não significa que aqui seja impossível. Aqui dá sim para você arrumar trabalho, dá sim para você começar a desenrolar a sua vida aqui, só que de repente vai demorar um pouquinho mais ali. Você não vai ter tantas portas assim para se abrir quanto você se abriria em Sydney, né? Para pessoas, obviamente, né, que estão chegando aqui sem saber falar inglês, sem poder exercer a sua profissão que de repente exercia do Brasil aqui, né? Porque vai depender da sua formação, validar o seu curso e tal. E também, né, você precisa saber falar o idioma para poder trabalhar nessas coisas. Estou falando aqui dos trabalhos base aqui da Austrália, beleza? Que é trabalhar como delivery, trabalhar em restaurante, trabalhar como, né, um servente pedreiro na obra, esses empregos assim desse tipo, tá? Então, em Sydney é mais fácil de arrumar trabalho do que aqui em Brisbane. Sobre a questão do custo de vida, a acomodação, como é que é a situação nos dois lugares? Bom, para mim eu achei muito mais fácil arrumar acomodação aqui em Brisbane do que em Sydney. Em Sydney eu achei um pouco mais complicado, principalmente por causa do custo muito alto. Então até via, né, em alguns anúncios ali que estavam sendo ofertados ali nos grupos, nos sites, né, de acomodação que tem aqui, porém era muito caro mesmo em Sydney. As oportunidades aí de acomodação, quarto médio aí atualmente, hoje final de 2023, dezembro de 2023, cerca de $350 por semana para você morar em Sydney, galera, em um quarto single só para você. Infelizmente, um valor extremamente alto. Eu não pagaria nada desse valor. Por isso que toda a minha trajetória em Sydney, eu compartilhei quarto, dividi casa com muitas pessoas para poder economizar, porque o custo de vida, infelizmente, é muito alto, cara. Infelizmente, muito alto o custo de vida no quesito de aluguel, acomodação em Sydney. Portanto, esse até foi um dos grandes motivos que me fez mudar para cá. Então, eu achei aqui em Brisbane mais fácil de achar lugar para morar e muito mais barato. Eu diria que mais ou menos aqui uns 30% mais barato do que é em Sydney. Eu diria para vocês aqui que
É relativamente tranquilo você achar, por exemplo, um quarto só para você por 250, 270, 280, é relativamente tranquilo. Tem quartos extremamente caros de 300, 350, óbvio, mas eu diria que é mais fácil você achar esses quartos em valores um pouco mais abaixo aqui em Brisbane com uma certa facilidade, enquanto em Sydney eu fiquei 10 meses procurando e nunca achava nada que fosse menos de $300 por semana. Então eu diria para vocês que esse é um ponto positivo que Brisbane ganha aqui de Sydney. Um ponto que Sydney ganha muito é a questão coisas para se fazer. Sydney tem uma variedade gigantesca de lugares que você pode visitar, pontos turísticos, para quem, por exemplo, gosta de festas e etc. Sydney tem muito mais do que aqui em Brisbane, né? Então essa questão aí de diversão, eu diria que em Sydney é muito maior, tem muito mais coisa para fazer, a praia é muito mais próxima, né? Enquanto aqui em Brisbane não tem exatamente uma praia, né? O que tem uma praia artificial que fica no centro da cidade, mas praia mesmo de verdade, só nas cidades próximas que tem aqui como Gold Coast e Sunshine Coast, porém tem uma certa distância. Gold Coast é cerca de 50 minutos aqui de Brisbane, enquanto Sunshine Coast é 1h30, então você tem que se deslocar aí esse tempo todo para poder chegar em uma praia, morando aqui de Brisbane. Agora, estando em Sydney, você tem uma facilidade maior para chegar perto da praia, porque Sydney tem diversas praias aí bem famosas e tal, que tem um transporte público rápido e fácil, que você consegue chegar em todas essas praias, inclusive até de ferry, né, de barco, você consegue chegar em várias praias. Portanto, eu digo para vocês que essa questão de rolê, né, principalmente aí para quem é mais jovem, solteiro aí, quer aproveitar, Sydney ganha nesse ponto de Brisbane. A questão do transporte público também é uma coisa muito importante. Eu achei nas duas cidades o transporte público bem razoável, mas em Sydney eu achei melhor. Eu achei que foi muito mais rápido me locomover na cidade do que aqui em Brisbane. Aqui em Brisbane eu notei que era mais necessário você ter um veículo do que em Sydney. Em Sydney, se eu não fosse trabalhar com delivery, não fosse trabalhar literalmente dirigindo, eu acho que eu teria passado tranquilamente os 10 meses que eu estive lá sem ter um veículo. Enquanto aqui eu já senti desde a primeira e segunda semana que seria necessário um veículo, mas dá pra você, principalmente se você morar perto do centro, você consegue tranquilamente com o transporte público se locomover e trabalhar e ir pra sua escola e tal, sem maiores problemas, dá pra você fazer. Mas se você morar mais longe ainda, se você morar num lugar mais afastado, aqui em Brisbane, aí você vai sentir uma necessidade muito grande de ter um transporte público diferente de Sydney, onde quando você morava num lugar um pouco mais longe, apesar de estar um pouco mais longe, ali 40, 50 minutos você estava no centro da cidade, porque o transporte público com trens, ônibus e tal funciona bem e tem muitas opções aí de transporte. Então, eu diria que Sydney, na questão do transporte público, na mobilidade urbana, é melhor do que Brisbane. Ainda na parte de trabalho, eu diria para vocês que o pagamento médio por hora em Sydney é um pouquinho maior. Pelo que eu pude observar, os valores que são pagos, por exemplo, na construção em Sydney é um pouquinho maior. Então vamos supor, o cara que de repente em Sydney como servente de pedreiro ganha $33 por hora, aqui ele ganha 30. E o cara que ganha 30 em Sydney, ele ganha aqui 28, 27. Seria uma diferença mais ou menos assim, né? Então Sydney você acaba conseguindo ganhar um pouquinho mais em alguns trabalhos. No delivery, por exemplo, eu notei que é o mesmo valor. A mesma grana que eu fazia em Sydney, eu consigo fazer aqui em Brisbane trabalhando com delivery. São duas cidades muito boas de você trabalhar com isso. São duas cidades que têm uma demanda alta. E eu notei que até aqui em Brisbane eu acho que é melhor de fazer de carro, por exemplo, do que em Sydney, que tem mais trânsito, é mais cidade grande e tal. Enquanto aqui eu notei que tem uma facilidade maior, porque Brisbane tem ali o seu centrinho, que ali realmente é muito difícil de andar de carro, mas nos outros bairros ao redor, todos os outros bairros são bons de andar de carro, não tem muito trânsito. Portanto, eu notei que no delivery especificamente dá para fazer a mesma quantidade de grana e tu tem mais oportunidades tem mais bairros para você fazer de carro do que, por exemplo, em Sydney, né? Onde eu acho que para realmente fazer uma grana boa, na maioria dos bairros tem que ser de moto, né? Para ter essa facilidade de poder estacionar em qualquer lugar. E por fim, para encerrar esse vídeo, porque eu ainda, né, tô 3 meses só aqui em Brisbane, então eu ainda preciso viver mais tempo aqui para poder comparar com a minha experiência que eu tive em Sydney, eu diria que é o clima. Aqui em Brisbane é muito mais calor do que Sydney, aqui bate fácil 37, 38, 39 graus. Em alguns dias, é claro, não vão ser todos os dias,
mas a média do verão aí é 35, 34, muito abafado. Então diria para vocês que aqui em Brisbane é mais calor. Porém, no inverno, é um inverno mais tranquilo ali, pelo que as pessoas falam. Não cheguei a pegar o inverno daqui ainda, mas eu diria aí que o inverno aqui de Brisbane é muito mais tranquilo que o de Sydney, que eu cheguei a pegar 4 graus, né, e sensação térmica até abaixo, né, disso, 2 graus, 1 grau, principalmente de manhã cedo e à noite é muito frio, enquanto aqui é um pouco mais tranquilo. Então, para quem gosta mais de calor, de repente Brisbane você vai se adaptar mais. E quem gosta um pouco mais de frio, eu diria que Sydney você se adaptaria melhor. Eu diria que, comparando com o Brasil, Sydney seria o clima do sul do Brasil, enquanto Brisbane seria o clima do, vamos supor, do sudeste, sei lá, norte, nordeste do Brasil, né? Um pouco mais quente, né? Mas depois você se acostuma. Eu achei que eu ia ter dificuldade para me acostumar, mas ao longo do tempo tu se acostuma e tal, e fica um pouco mais tranquilo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido aí, um pouco resumido até. Eu quero tentar trazer com mais detalhes, mais comparações a respeito dessas duas cidades, mas de maneira bem objetiva. É isso, são duas cidades muito, muito boas. Se você errar nessa decisão de qual cidade você ir, você vai acabar acertando de qualquer forma, porque são duas cidades muito legais, muito interessantes. Sydney é muito bonito, muito legal, tem bastante trabalho, enquanto aqui em Brisbane também é mais ou menos a mesma coisa. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, Sydney eu acho que é melhor para você começar, e aí depois que você já estiver um pouco mais estabilizado, um pouco mais tranquilo, você vai para uma outra cidade, beleza? Essa foi a minha dica, mas se você decidir por começar por Brisbane também, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se a imagem não ficou tão boa, mas eu acho que o áudio ficou bom por causa do microfone, portanto, o que é mais importante foi passado aqui, então espero de verdade que vocês tenham gostado. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e também me segue lá no Instagram. Beleza? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.